Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou contar uma história para vocês. Bom, a história que eu vou contar é do homem chamado Oséias. Oséias foi um profeta instituído, levantado por Deus para falar com Israel em um tempo em que o povo de Deus estava bem afastado dele. Deus sempre fez de tudo para manter o seu povo perto dele, mesmo que o povo estivesse fazendo coisas que não agradavam a ele. Ele levantava profetas, tentava, e ele resolveu levantar Oséias. E a história de Oséias é uma história muito linda que mostra o amor de Deus por nós. Deus, ele usou Oséias como representante, sabe? Oséias representava Deus, Israel representava Gomer, a sua mulher, no caso, tanto Israel como pra gente, que essa história também serve pra gente nos dias de hoje. Bom, Gomer, a mulher de Oséias, era uma mulher que não era muito valorizada pela sociedade pelo fato dela ser meretriz. E Deus chega um determinado dia que ele está conversando com Oséias e fala para Oséias se casar com a Gomer. Só que aí, quando você começa a ler a história, você fica assim, meu Deus, como é que Deus manda um profeta se casar com uma prostituta? E não tem nenhuma lógica. Mas depois que você vai lendo o livro, que é bem pequeno, e é um dos livros, na minha opinião, mais bonito que tem, você entende tudo, sabe? Porque, como eu já disse antes, a Gomer representa o povo de Deus e Oséias, o profeta, representa a Deus. Nesse tempo que aconteceu, passou essa história, Israel estava muito afastado de Deus. Estava idolatrando todos os tipos de deuses cananeus, né? Não tinha mais nenhum vínculo com Deus. E nós sabemos que quando a gente, no caso hoje, aceita Jesus, a gente tem uma aliança com ele. Antigamente com Israel era assim, Israel era o povo separado de Deus, tinha uma aliança com ele. Era como se fosse o casamento, porque na Bíblia diz que Deus é o noivo e nós somos a noiva. É a mesma coisa com Israel. Tanto é que Deus enviou Jesus para vir fazer uma nova aliança, porque a antiga, feita com Israel, tinha sido quebrada. E aí Deus levanta esse profeta justamente por esse motivo, porque o povo estava idolatrando muito outros deuses, que era uma coisa que é uma coisa que Deus abomina, porque a gente tem que adorar somente a um Deus, servir somente a um Deus, e não estava dando nenhuma atenção, nenhuma adoração, não estava cumprindo com seus mandamentos, estava vivendo tudo ao contrário que Deus queria que eles vivessem. E aí Deus compara eles como a Gomer, que todo tempo precisa de resgate, que na época precisava de resgate. Para Oséias casar com ela, ele teve que comprar ela, teve que pagar prata por ela.
E Deus sempre quer o povo dele perto dele. Mas às vezes nós não queremos estar perto dele. Mas como ele é um bom pai, ele faz de tudo. Levantou Oséias, Oséias se casou com ele. E mesmo Gomer tendo casado com Oséias, Gomer traía Oséias com vários outros homens. Era igual Israel, que Israel tinha um casamento com Deus e ela traía Deus com vários deuses, várias coisas que Deus não queria que fizesse. E todo o tempo Oséias ficava nessa luta. Comprava, ela fugia, comprava, ela fugia. E assim foi das com Israel. Israel só procurava Deus quando ele estava em cativeiro. Quando eles viram que não tinha nenhuma solução, que só Deus ia poder tirar eles desse cativeiro. Se você for ler 1 Reis e 2 Reis, eu acho que é isso, você vai ver, sim, os primeiros livros da Bíblia, você vai ver que a história de Israel toda foi de traição a Deus. Eles só procuravam Deus por interesse. Deus sempre mandava um profeta, libertava, eles diziam que ia melhorar, mas nunca melhorava. Mas Deus estava insistindo, sabe por quê? Porque Deus não queria perder os seus filhos. E muitas vezes, eu quando fui ler esses primeiros livros da Bíblia, eu fiquei julgando Israel. Eu fiquei falando, mas eles viam tudo que Deus fazia por eles. Eles tinham tudo que Deus dava para eles. Eles viviam sob milagres, sob proteção. Mas mesmo assim, ainda não queriam Deus. Como é que pode uma coisa dessa? O ser humano ser tão ingrato. Eu falando, mas aí eu fiquei pensando, às vezes a gente é igual. A gente não pode julgar Israel, porque muitas das vezes a gente faz até pior. A gente também trai a Deus. A gente às vezes também só ora porque a gente está acontecendo alguma coisa. Porque quando a gente consegue, a gente não ora mais. É natural do ser humano. Deus poderia não ter salvado pelas coisas que Israel fez. Deus poderia não ter mais se levantado toda vez que ele clamava pedindo por ajuda, porque Deus já sabia que era só naquela hora, só naquele momento que eles queriam ajuda. Eles prometiam que ia ser melhor, que ia mudar, que ia adorar somente a Deus, mas era mentira. Deus não é burro, ele não é gênio, ele sabia disso, mas ele é um bom pai. Ele se comovia com o clamor daquele povo, e a mesma coisa ele faz com a gente. A mesma coisa ele fez com a gente. Assim como Deus levantou Oséias para representar ele, Deus levantou Jesus. Jesus poderia não ter morrido por nós. Ele poderia, ele é Deus, ele poderia ter saído da cruz, ele poderia não ter ido para a cruz. Mas assim como Oséias foi obediente a Deus, casou-se com Gomer, Jesus veio, mesmo vendo que os fariseus que se diziam sacerdotes da lei, donos da lei, que sabiam de tudo, não queriam ele. Mesmo sabendo que a multidão que andava atrás dele para fazer milagre, adorando ele, dando boas-vindas para ele na cidade, era a mesma que daqui a pouco ia trair ele, que ia pedir para soltar o ladrão e prender ele. Deus sabia disso. Deus sabia disso, que o povo aqui era desse jeito. Mas mesmo ele vendo tudo isso, ele
desistiu. Ele ia continuar sendo Deus. Ele não quis desistir, ele quis morrer por nós. Deus todo tempo está do nosso lado. Às vezes a gente que se afasta dele. O pecado nos distancia de Deus, mas não impede dele nos amar. Ele ama o pecador, mas ele só aborrece o pecado. Tanto é que lá em Oséias ele fala que mesmo Israel cometendo todas as iniquidades que eles estavam cometendo, ele amava eles do mesmo jeito. Então, às vezes somos nós que nos afastamos dele por coisas banais desse mundo que damos mais valor. Israel dava mais valor à prata, a ouro. Israel dava mais valor ao luxo que eles poderiam ter. Mas eles estavam vivendo, poderiam até estar vivendo um momento de luxo, mas estavam vivendo também um momento de miséria espiritual. O Evangelho eu aprendi com esse livro. O Evangelho é sobre um noivo fiel e uma noiva infiel que trai o seu noivo todos os dias, mas mesmo assim ele continua amando, continua tentando cuidar dela. É assim que Deus faz com a gente. A gente traz Jesus todos os dias, todos os segundos da nossa vida, mas não nos trai. Ele é fiel. Ele nunca nos abandonará, mas a gente abandona ele. O amor de Deus por nós é grande, assim como o homem não dava valor em Oséias. Às vezes não valorizamos o de Cristo, que é tão grande e não se pode medir. Oséias comprou Gomer com dinheiro, mas Jesus nos comprou com seu sangue. Somos muito preciosos para Ele. Então, as pessoas podem até não gostar, mas você tem um Pai que te ama mais que tudo nessa vida. Ele morreu por você. Você recebeu a maior prova de amor de toda a humanidade. Nunca vai existir nenhuma prova maior do que a de Jesus por nós. Você, para Ele, é mais valioso, mais valiosa que os rubins, que os diamantes, que o ouro, que a prata. Não existe mais nada valioso para Deus. E Ele está com você a todos os momentos da sua vida. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Amo vocês.